Meu amigo vascaíno, o Vasco com reforços fechados, porém aguardando o aval da 777 Partners. A 777 Partners que está enrolada mundo afora, e essa situação está respingando no Clube de Regatas Vasco da Gama. A empresa não está doando o seu tempo de forma integral pelo Vasco, pois há dificuldades aí financeiras e problemas a serem sanados em outros clubes. A gente vai falar muito sobre isso, os jogadores que já estão fechados, que precisam aí do aval, novas especulações que surgiram hoje, e a gente vai falar muito aí dessas dificuldades da 777 Partners, renovação de contrato e saída de atleta. Eu peço a você, por gentileza, que não é inscrito no nosso canal, para nos conceder a honra e se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, é o seguinte: hoje a gente toma conhecimento que a 777 Partners está com a sua situação para lá de enrolada mundo afora. Propriamente dito, lá na Bélgica, a 777 está tentando resolver um problema lá no Stade Liège. O Stade Liège tomou um transfer ban, e o seguinte, o Stade Liège não apresentou comprovantes de pagamentos de transferência de alguns jogadores, além de pagar, de quitar dívidas de atletas, funcionários e débitos aí com o governo belga. Essa situação está respingando sim no Vasco, porque a 777 tenta resolver essa situação urgente lá, e o Vasco tem esse processo aqui de contratações demorados. E hoje a gente toma conhecimento que a 777, por conta disso, também tem levado em média 10 dias para avaliar um atleta que o Alexandre Matos manda para eles. Olha a situação. Dito isto, a gente vai começar falando aqui sobre jogadores aí que se desligaram hoje do Vasco da Gama, como é o caso aqui do Alex Teixeira. Hoje o Vasco oficialmente confirma a saída aí do Alex Teixeira. Outra situação envolvendo o goleiro Ivan. Surgiu uma informação hoje que o Ivan já estaria em Curitiba para fechar com o Coxa. Olha que tristeza, o Vasco perdendo um jogador para o Curitiba. Menos mal que o presidente do Coritiba veio a público para poder dizer que o Ivan não fechou com o Coxa, tá? Apesar dessa informação ter vinda da rádio Itatiaia. Bem, o seguinte, agora a gente começa aqui falando sobre a situação de reforços. O Vasco já está com 4 nomes aí confirmadíssimos, mas que depende do quê? Da autorização lá de Miami, da matriz da 777 Partners. Enquanto isso, hoje a gente teve mais nomes sendo aí mensurados e citados no noticiário esportivo do Vasco da Gama. Eu vou deixar para falar dos jogadores que estão fechados no final do vídeo. Vamos lá. Informação do atacante Denilson, tá? Ou melhor, do volante Denilson do Cuiabá. O Denilson ontem teve o nome dele especulado no Vasco da Gama. O presidente
do Cuiabá afirma que não chegou nem sondagem, essa informação veio do GE, veio do Globo Esporte, nem sondagem pelo atleta houve, segundo o presidente do Cuiabá. Ou seja, o Vasco, posição oficial, não procurou ali o Denilson. A gente toma conhecimento hoje, tá, que o Fernando e o Souza seguem aí no radar do Vasco da Gama. Os dois atletas já estão fechados com o Vasco da Gama, aguardando apenas a situação aí do aval da 777 Partners, tá? Depois eu vou falar mais um pouco do Fernando no final do vídeo, mas vocês já sabem aí a situação do Souza. O David, jogador aí que está lá no São Paulo, um jogador que não joga nada já há 4 anos, certo? Segundo Benjamin Bach, que trouxe a informação do Kušević, certo? Disse que o Vasco está negociando a chegada do atacante David, tá? Essa é a informação que a gente passa. Não traria o atacante David para o Vasco, embora esse ano tenha quebrado a cara aí, quando eu falei do Maicon, quando eu falei do Paulinho, do Kosovo, mas não traria o David para o Vasco. Bom, e outra informação que saiu hoje, tá? Foi sobre a situação do Everton Ribeiro. Uma informação que saiu no portal UOL, tô dando a fonte aqui, que o Vasco fez uma sondagem no Everton Ribeiro. Mas aí qual é a situação de momento do Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro está com o contrato agora terminando com o Flamengo. A tendência é que ele renove com o Flamengo. Essa é a tendência. Só houve, por enquanto, uma sondagem. Acho que o tempo que o Vasco perdeu no Scarpa, aí eu tinha focado no Everton Ribeiro, certo? Que o Vasco, o Pedrinho pediu o Scarpa, o Alexandre Matos foi atrás do Scarpa, e eu tô dando uma informação aqui, quem negou o Gustavo Scarpa foi a 777 Partners, que negou o Gustavo Scarpa, certo? O processo do Gustavo Scarpa levou 10 dias para 777 dar um retorno aqui para o Brasil, para falar que não valeria a pena investir no jogador. Aí o Everton Ribeiro estava dando mole, possivelmente deve renovar com o Flamengo. Só para deixar claro, o Alexandre Matos não foi atrás do Everton Ribeiro. Houve uma sondagem ao Everton Ribeiro. Deixar isso claro aqui para vocês. Bom, mas a situação de momento é a seguinte: o Vasco está com 4 jogadores aí acertados, além do Souza, que é o Kušević, que vem aí com opção aí vem por empréstimo, com opção de compra, junto ao Coritiba. O Alexander Aravena, que houve já uma oferta do Vasco da Gama, é um dos poucos jogadores aí que o Vasco vai comprar passe, certo? O Vasco mandou uma proposta de 2.800.000 dólares lá para a Universidade Católica do Chile, que gostou. E a situação do Fernando, certo? O Fernando já está aí fechado com o Vasco, quer jogar no Vasco e está aguardando esse aval dessa empresa desgraçada. E aí é o seguinte, foi o que eu falei hoje no vídeo da parte da manhã. Pô, o Fernando jogou num clube da 777 Partners, pô, que é o Sevilha, que eles têm 10% lá do Sevilha. Tem necessidade dessa burocracia toda? Eu falei hoje na parte da manhã, o Alisson, não tô entrando no mérito que isso é bom, isso é ruim, tá 4 dias aí acertado. E eles não respondem, porque eles estão encravados com essa situação lá do Stanley Liège. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. Tá enrolando por conta disso. Essa empresa, ela quis abraçar o mundo, comprando um monte de time para fazer igual o City fez. Mas a diferença é que o City paga. O City não tem problema de salário atrasado. E esses caras aí são caloteiros. E aí o que acontece? O Alexandre Matos fica nessa situação toda. E eu já falei para vocês terem paciência, que o Alexandre Matos não tem culpa. Porque tem 4, 5 nomes aí para ser apresentados e a empresa está desse jeito. Certo, pessoal? Agradeço pela atenção de vocês. De noite eu boto tudo com fonte aqui na tela. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Te encontro às 21h30 na nossa live. Valeu!